A poesia de hoje é o doce que une. Entre flores e risos e véus surge o bolo. Branco, alto, sereno, guardando em cada camada um pedacinho de amor. Não é só farinha e açúcar, é promessa e lembrança. O sonho é batido em claras, é tempo, paciência e esperança. Cada andar conta uma história. A base, o começo, onde os olhares se cruzaram. O meio, o caminho, feito de planos, tropeços e abraços. O topo é o destino, é onde o amor se firma, floresce. Quando a faca toca o bolo, não é o doce que se parte, é a vida que se parte em dois, para nunca mais ser só. E ao servir o primeiro pedaço, não se oferece sobremesa, oferece o coração. Eu sou Júnior Costa, cerimonialista e hoje apresentador. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Pé no Altar. Hoje nós vamos conversar com o Marcos Viana, ele que é o proprietário do Tolipa Atelier, ele que realiza sonho através dos doces e a gente se delicia com cada fatia desses bolos maravilhosos que ele faz. E o nosso tema de hoje, o doce que conta uma história. O que o bolo de casamento revela sobre o amor de cada casal? Vamos falar sobre tendências, sobre o que encanta esse público da geração Z, mostrando o lado emocional e artístico do bolo de casamento. Marcos, bem-vindo. Muito obrigado, fico muito feliz pelo convite. Enfim, deu certo. Conseguimos ajustar a nossa agenda, gente. Esse menino é muito disputado, viu? Mas então, fala pra mim, como é que surgiu a sua paixão pelo doce? Surgiu lá em 2008 para 2009. Eu era muito pequeno e eu busquei uma forma de ter uma renda para comprar minhas coisas, não depender dos meus pais, para comprar minhas besteiras, meus lanches, qualquer coisa que eu quisesse, né? E eu comecei a vender trufas na escola. E das trufas, tive a curiosidade de começar a aprender a fazer cupcake, os cupcakes, os bolos. E desde então eu venho trabalhando com isso. Depois eu fui fazer faculdade de gastronomia, estagiei, trabalhei em confeitarias também. E até que eu abri o meu negócio e, posteriormente, entrei nesse mundo de casamentos. E aí foi que você realmente mergulhou nesse... Isso, foquei para alcançar a excelência mesmo, sabe? Que precisa, assim, o casamento é algo tão especial que não adianta você fazer de qualquer jeito. Com certeza. Então precisa, de fato, mergulhar nisso. Me diga uma coisa, hoje em dia a gente vê muita coisa pronta através da internet, então muitas noivas já têm uma inspiração, mas acaba que aquele bolo não combina com o perfil da noiva. Como você consegue driblar e contornar essa situação? Então, a gente precisa trabalhar principalmente com os gostos da noiva e com os fornecedores que ela escolheu. Então, assim, não adianta a gente fazer um bolo que não vai ornar com a decoração, por exemplo. Então, eu sempre procuro entender o estilo, entender as flores que vão ser usadas, entender as cores, para que não chegue na hora do casamento e a decoração esteja de um jeito, estejam com alguns tipos de flores e o bolo estejam com flores totalmente diferentes. Então, eu tento sempre casar com a decoração e com o estilo do casamento em si. Com certeza. Me diz uma coisa, quando você recebe um pedido de bolo de casamento, o que você sente? É uma responsabilidade muito grande. Assim, a gente tá lidando com, na maioria das vezes, assim, o maior sonho daquela noiva, daquela pessoa, né? Da noiva porque o noivo vive isso, mas não, muitas vezes não é o sonho dele, mas a noiva, enfim, quer, assim, é o dia mais importante da vida dela, né? Expectativa, então, né? É muita responsabilidade, mas eu também fico muito feliz de ser escolhido para fazer parte desse dia tão especial. É importante. Já chegou de algum bolo te emocionar? Eu acho que
primeiro bolo que eu fiz, que foi de onde a tulipa surgiu, para o casamento dos meus amigos amicíssimos. E eu mergulhei nesse mundo, comecei a mergulhar nesse mundo para fazer esse bolo. E, tipo assim, ver pronto foi algo impactante, sabe? Tipo assim, eu aprendi a montar, a estruturar um bolo, a fazer as flores de açúcar do zero. Então, tipo, ver aquele bolo pronto foi muito emocionante, emocionante. Né? É uma missão cumprida ali, Isso. um dever que você assumiu naquele momento. E como você criou o nome Tulipa Atelier? Então, eu sou apaixonado pelas flores de açúcar, assim, eu acho que o meu maior foco hoje são as flores de açúcar e deixá-las o mais real possível, assim, sabe? Então, não poderia ser outro nome, assim, eu não queria nem que fosse meu nome, queria que fosse o nome de alguma flor. E eu amo tulipas. E eu acho que foi perfeito, casou assim, realmente, perfeitamente, com a minha proposta de empresa e com o estilo que eu gosto. É perfeito isso. Você acha que o bolo representa o relacionamento real? Sim, representa. Eu acho que, principalmente, cada bolo traz uma história. Então, por isso que eu tento sempre entender o que a noiva quer, o que a noiva gosta. A história, às vezes, tem algum sabor que marcou a vida deles. E eu tento trazer isso para o bolo, para que não seja assim, só mais um bolo que os convidados vão comer lá e tal, mas tem um significado, principalmente com os noivos. Com certeza. E como você lida com as expectativas das noivas? A gente fica numa batalha de quem fica mais ansioso, né? Eu ou ela. Eu tava numa reunião, inclusive, semana passada, e é um casamento que eu tô muito ansioso, porque é um bolo diferente, inovador, moderno, e eu tava comentando, Duda, quem tá mais ansioso, eu ou você? Porque eu entro assim, tipo, de cabeça no sonho dela, sabe? Eu acho que não adianta eu fazer de qualquer jeito, eu entro, de fato, com elas nesse sonho maluco. Eu imagino, é maravilhoso. No fundo, o bolo é uma metáfora da relação, mas doce, cheia de camadas, mas você deixa o seu gosto pessoal, às vezes, interferir ali no gosto de um cliente que queira fazer algo diferente? Então, eu sempre busco trazer equilíbrio. Então, assim, às vezes as pessoas chegam com combinações meio malucas de bolos. Então eu tento conversar, acho que assim não vai ficar legal, acho que assim vai ficar melhor. Então, assim, eu trago a minha experiência de sabores, de misturas, de combinações, o que combina, o que não combina. Porque às vezes na cabeça a pessoa não acha que combina, mas na prática... Não. Eu sou desses, hein? Eu trabalho a ele. Eu quero fazer umas combinações malucas de sabores. Aí ele, Júnior, não vai rolar, Júnior. Tem que ser esse sabor e esse sabor. Não, Marcos, mas na minha cabeça vai dar certo. Ele, amigo, na sua cabeça dá certo, mas por experiência não vai dar certo. Confia em mim. Aí eu digo, tá bom, então deixa quieto. No final dá certo. Dá certo. Desde sempre, assim, eu tentei trazer coisas diferentes, inovadoras, para fugir do comum, sabe? Então eu testei muita coisa, muitas misturas, muitas combinações, para de fato trazer algo para meio que criar uma fórmula certa, assim, não algo que as pessoas de fato não vão gostar, não vão, entendeu? E o interessante, Marcos, é que, não sei os outros clientes, as outras noivinhas, mas o seu bolo, ele, no meu ponto de vista, ele quebrou um pouco o tradicionalismo, que seria uma ameixa. Eu sei que existe ainda também a grande procura, mas a sua inspiração em criar outros tipos de sabores fez com que algumas pessoas também, você tem uma experiência melhor do que eu, por estar dentro da sua empresa, a procura também por outros sabores, né? Além do tradicional, que é o bolo de noiva de ameixa, né? Sim, eu tento trazer, eu gosto muito de trabalhar com geleias, compotas, e eu tento trazer muito sabores que combinem com o nosso clima. Então, assim, um casamento de dia, eu tento ofertar sabores mais frescos, combinações diferentes também.
para fugir de fato do tradicional. Não só na decoração, nas flores de açúcar, no estilo do bolo, mas eu tento inserir o sabor também para que seja o meu diferencial. Com certeza. E me diz uma coisa, me fala sobre tendências agora para 2026 ou ainda 2025 talvez. Então, tá chegando com tudo, movimentos leves, principalmente usando folhas de papel de arroz. Aquele papel de arroz que a gente usava, impresso, Sério? de bolo. Tá voltando com tudo de uma forma diferente e muito mais refinada. Então, a gente consegue criar flores com esse papel, consegue criar movimentos, ondas. Tá muito em alta também um bolo plissado, que é um bolo 1000 folhas, que é feito também de papel de arroz. Nossa. Então, eu acho que a tendência transita entre dois caminhos. Algo clean, tipo bem liso, algo bem minimalista, e algo com movimento e leveza, trazendo com novas técnicas de papéis de arroz, outros tipos de papéis também. E com as flores de açúcar, que nunca deixa, né? Nunca sai de moda, né? Nunca sai de moda. Sempre vai ser o nosso clássico, que nunca vai enjoar. E qual um bolo que você escolheria na sua carreira que conta mais da sua história e não dali daquele cliente? Eu acho que o meu primeiro bolo. Porque os meus amigos me deixaram muito à vontade. Tipo assim, todos os dias, na minha cabeça, o bolo seria totalmente diferente. Eu via alguma coisa assim, não, eu acho que dá pra fazer isso. Aí eu falava, e aí, o que vocês acham? Não, faça do jeito que você quiser. Meu Deus do céu, não! Então, eu acho que aquele bolo, além de ser o meu primeiro bolo, ser muito significativo por ser meu primeiro bolo, eu acho que trouxe a minha identidade de querer trazer algo diferente para o mercado. Então, nesse primeiro bolo, eu já fiz um bolo hexagonal, que já foge do tradicional redondo. Trabalhei muito as flores de açúcar. Então, acho que basicamente é o que traz a minha essência, assim, é trazer algo diferente que não fuja do clássico também, das flores de açúcar, que é a minha paixão. Que maravilha! Me diga uma coisa, hoje em dia é possível conectar emoção e confeitaria? Demais. Eu acho que é justamente nessa questão dessa troca. Eu acho que o primeiro contato com a noiva, eu vou conseguir entender o que ela espera, o que ela gostaria de ter, o que ela sonha, e de fato conversar com eles para que tenha um significado, não seja só mais um bolo. Exatamente. Por exemplo, essa cliente que eu falei que estava tendo uma reunião e tal, estava muito ansioso, ela confeccionou flores para o próprio casamento, flores de papel, né, flores grandes e tal. E eu quero trazer essa mesma essência para o bolo. Que bacana. Entendeu? Porque é algo muito tem uma significativo para ela. Isso, né? Exato. Tipo assim, ela embarcou nessa ideia do decorador e se tornou algo muito significativo para ela. E eu quero trazer isso para o bolo também, para além de casar com a estética do casamento, conectar com o sonho dela. É verdade. Eu estava num podcast anterior, onde eu conversei com a Aline Rigi, e a gente falava um pouco sobre isso, que as decorações dela, que ela fazia, ela trazia algo que remetia a uma lembrança do casal, entendeu? Ela citou uma situação de um violão que ela colocou de um noivo e tudo, então assim, realmente é algo que a história traga ali uma essência, que traga ali uma lembrança dos noivos. Mas falando em decoração de bolo, da sua opinião, o topo de bolo com aqueles bonequinhos enfeitados, fala pra nós a realidade, na lata. Vamos deixar pros anos 90? Eu sei que os bolos vintage voltaram com tudo, estão bem alta também, além, assim, a gente tem, creio que, eu falei de duas vertentes, mas temos três, eu acho. Os bolos vintage voltaram bastante, além dos minimalistas e dos mais modernos. Mas vamos deixar nos anos 90? Porque antigamente a gente via aqueles bolos, né? Aqueles topo de bolo com noiva acorrentada, dançando a gravata. Eu digo, meu Deus, será que esse noivo tá sendo obrigado tá casando a casar? Feliz, né? Tá entendendo? Porque você remetia mais ali a algo
casamento por obrigação do que por amor, né? Exato. Eu confesso que eu prefiro mais os bolos lisos e os mais bonitos com as flores de açúcar decoradas do que essas doideiras aí que o pessoal vê. Mas, me diz uma coisa, qual é algum bolo preferido que você gosta hoje em dia de trabalhar, de fazer? Eu tô muito nessa vibe dos bolos com movimentos. Eu gosto muito dos bolos minimalistas e das flores de açúcar, que são a minha paixão, mas eu tô embarcando bem nessa tendência dos bolos com movimento, com leveza, bolos modernos que nunca vão deixar de ser clássicos, sabe? Tipo assim, modernos sem exagero e algo com bastante leveza, principalmente pelo ambiente que a gente tá. Aqui no Nordeste, principalmente aqui em Maceió, em Milagres, praia, não rola ser algo muito pesado, então algo com leveza, traduz o local também. Cada ambiente tem um formato diferente, então. Isso, exato. Me diz uma coisa, eu soube que você foi fazer um curso aí, conta pra gente o que é que rolou. Sim, eu fui fazer um curso com o Nelson em São Paulo, do The King, que ele, acho que é a minha maior referência daqui do Brasil, sabe? Desde quando eu comecei, não só pra mim, como pra muita gente, ele é muito bom no que faz, sabe? Assim, ele, de fato, ele faz com excelência, não é algo maquiado nas redes sociais, ele é muito bom. Não é só porque ele tem uma estabilidade de empresa que ele faz de qualquer jeito. Não, de forma alguma. Por isso que ele é tão reconhecido. E eu fui lá captar um pouquinho e tentar trazer para cá as tendências, as novidades, texturas, coisas bem diferentes para trazer para fugir um pouquinho do óbvio, sabe, daqui. Eu imagino. Me diz uma coisa, Marcos. Você acredita que os noivos ainda guardam o topo de bolo por um ano? Sim, o que é realmente isso daí? Sim, guardam. E as minhas noivas guardam e me mandam mensagem quando come, falam que tava delicioso. Caraca! Tava, assim. Mas por que guardam? Fala pra nós. Nossa, eu acho que é algo muito tradicional daqui do Nordeste isso, sabe? Fora daqui não se tem tanto. Essa cultura. Mas as noivas dizem que comer o bolo depois de um ano traz sorte pro casamento. E eu acho que é mais uma forma de comemorar, de relembrar aquele momento tão especial. Então, eu acho que hoje, creio que 85% das nossas noivas querem guardar o topo. Que máximo. E eu adoro receber um ano depois a mensagem. O feedback, né? Feedback, é muito bom. É muito bom. Eu confesso que antigamente eu guardava os bolos também, quando eu fazia grandes eventos. Meu Deus, que loucura. Os anos passam, mas eu guardava os topos de bolo realmente por um ano. E o pessoal fala que realmente a gente vê ali o sabor ficar mais apurado, né? Como um vinho, né? É interessante. E você vê que hoje em dia a gente fala sobre tecnologia. O Instagram, ele hoje em dia atrapalha ou ele ajuda no referência de bolos ou algo desse tipo? Para mim, ele ajuda totalmente, né? Eu sou muito novo no mercado, eu tenho menos de 3 anos no mercado e é de fato como as pessoas vão conseguir conhecer o meu trabalho. Então, a gente tem que utilizar essas ferramentas para de fato crescer no mercado e que as pessoas nos conheçam, sabe? Então, para mim, é 100% útil. E me diz uma coisa, se você pudesse fazer um bolo hoje para alguém muito especial para você, que bolo seria e como seria esse bolo? Então, 2 situações. Casamento, eu faria algo leve, com movimento e texturas, algo moderno. E se fosse um aniversário, eu faria um bolo com um topo cheio de flores de açúcar, coloridas, sabe? Eu acho que... Interessante. E fala, e qual é o seu projeto para o futuro? Eu pretendo, assim, né, expandir a minha marca, conseguir atender mais clientes. Infelizmente, hoje eu não consigo atender todos que eu deveria, que eu gostaria de atender. Eu imagino. Então, tem noivas que ficam arrasadas quando a data já está fechada, mas infelizmente não tem jeito, Ele é não muito tem como. disputado, gente. Porque assim, eu prezo muito pela qualidade, então... Com certeza.
tudo requer muito tempo. Da preparação da massa, da preparação do recheio, da preparação das flores. As flores são feitas pétalas por pétalas. Tem o tempo de modelar, tem o tempo de secar, tem o tempo de montar, de pintar. Então é algo que precisa ser feito com muita excelência. Você considera o seu bolo mais artesanal? Totalmente. Totalmente. É algo, tipo assim, por mais que você consiga otimizar o tempo, otimizar processos, nunca vai deixar de ser 100% artesanal. É impossível não ser 100% artesanal. Da montagem do bolo, da cobertura de pasta americana, da produção do zero das flores, é impossível não ser totalmente artesanal. Eu imagino. Já passou na sua mente de você olhar e dizer assim, poxa, vou chutar tudo pro alto, vou desistir. Já chegou? Geralmente assim, numa sexta-feira. Pré-casamento, assim, meu Deus do céu. Se eu tivesse sentado no escritório. Mas eu não conseguiria, assim. É a minha paixão da vida, a confeitaria. Eu comecei muito novo, eu comecei com 12 anos, 11 para 12 anos. E eu acho que, assim, a maior parte da minha vida, tô com 28 anos hoje, a maior parte da minha vida foi trabalhando com isso. E cada dia mais eu me apaixono, por mais que seja muito cansativo, muito desgastante, mas eu acho que você vê o trabalho finalizado, vê ali o bolo montado na mesa, no casamento, é muito gratificante. Então, eu acho que supera qualquer cansaço, supera qualquer desgaste. Geralmente esses pensamentos são muito momentâneos, assim, do cansaço mesmo, mas acho que eu não conseguiria trabalhar com outra coisa que não fosse isso. Eu imagino, é a sua essência, né, que tá ali. Essência, isso. E me diz pra nós, já teve algum projeto que você olhou assim e chegou a recusar? Já. Não recusei, mas consegui mudar a visão da noiva. Era um bolo, assim, muito diferente. Astronômico. Muito, assim. Eu não quero. Foge totalmente do meu estilo. Porque não adianta, assim, eu abrir para vertentes totalmente diferentes e não conseguir traduzir o que eu mais gosto, sabe? Eu acho que as noivas que chegam até mim, vêm pelo meu estilo, vêm pela minha essência, pelo o que eu gosto de fazer, sabe? Eu consigo transmitir o meu amor pela confeitaria nas flores de açúcar. E eu acho que hoje a minha maior marca são as minhas flores de açúcar. Então, eu poderia estar em outras vertentes, mas eu não seria 100% eu. Então, eu sempre tento trazer, obviamente... Com certeza. O olhar da noiva, a vontade dela, afinal é o sonho dela, mas eu tento encaixar com o meu estilo também. Então, essa noiva veio com uma ideia assim muito louca, muito diferente. Eu falei, então, olha, eu acho que se a gente fosse por esse caminho aqui, ia ficar mais interessante. E a gente conversando, a gente chegou num senso comum e deu certo. E ficou lindíssimo o bolo dela, foi um dos bolos mais diferentes que eu já fiz, com cores, enfim. Porque a gente tá acostumado nos casamentos, bolos brancos, branco e verde, e o dela foram mistura de tons de amarelo junto com flores brancas e tal, então foi algo bem diferente do que eu geralmente faço, mas ficou lindíssimo e eu acho que foi um dos bolos que eu mais gostei de fazer. Nossa, imagino. E fala pra gente, hoje em dia existe procura de casamento homoafetivo pra você? Como é que é criar bolo pra esse público? É mais exigente? Como é que funciona? Olha, hoje em dia, pelo menos pra mim, a procura ainda é baixa. Eu acho que aqui no estado não se tem muito. Então, hoje em dia não tem de fato tanta procura para esse estilo de casamento. Mas eu acho que o bolo não foge muito do tradicional não, sabe? Entendi. Talvez sejam bolos mais minimalistas, com menos flores, porque geralmente fazem casamentos até com menos flores, algo mais mais clean, né? Isso. Então talvez sejam bolos mais limpos, mas creio que não foge muito do estilo de casamento em si, não.
Fala-me sobre essas críticas que já surgiu, alguma coisa aí de alguém criticar o seu bolo ou o sabor. Como é que funcionou pra você? Então, eu acho que crítica eu nunca tive, graças a Deus. Sempre tem algum conselho, alguma observação de algo que eu possa melhorar, mas eu acho que todo o tempo que eu investi de estudo, de prática, de botar a mão na massa, de erro e acerto, me faz chegar aqui com uma bagagem, mesmo que não seja uma bagagem de mercado, mas seja uma bagagem de estudo, uma bagagem de prática. Então, por mais que eu nunca vai estar 100% satisfeito com aquele bolo, sempre assim, eu termino um bolo, eu olho assim, não, eu acho que dava para melhorar aquilo. Por mais que para todo mundo seja perfeito, mas eu acho que eu sou o meu maior crítico, sabe? Então, eu creio que é bem tranquilo em relação a isso, porque o tanto que eu já estudei muito antes de começar, de fato, a entrar no mercado, me fez já chegar com uma base muito boa. Então, é bem tranquilo. Eu imagino, não faço ideia. Você acredita que hoje em dia o bolo é o ponto alto da festa? Eu acho que sim. Eu acho que nunca deixou de ser. Por mais que muita gente assim, quer botar só o bolo fake na festa e tal, mas grande parte dos convidados ainda esperam, ainda é algo muito tradicional. Esperar o bolo. São dois pontos altos, né? A noiva e o bolo. Então, por isso que a gente tenta casar tanto com a decoração, com a noiva, com os gostos, às vezes com o vestido da noiva, às vezes tem uma renda no vestido da noiva que eu tento trazer para o bolo, para de fato criar uma conexão. Então, sim, creio que nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser. Exato. Pegando um gancho nessa história do seu comentário, bolo fake, eu vejo que uma grande cerimonial que admiro, a Rose Medeiros, lá do Rio de Janeiro, ela comenta muito sobre o bolo fake e que ela é muito favorável, e alguns outros cerimoniais também. E na sua opinião, é interessante o bolo fake ali só para mostrar no meio da festa e nos bastidores do backstage as pessoas serem servidas por outro bolo? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, depende muito. É um bolo mais simples que é servido? Eu não sei. Não, então, geralmente como é feito? Tem muita gente aqui no Nordeste, aqui em Maceió, basicamente, não se trabalham tanto com bolo só fake. E eu, particularmente, gosto de fazer o bolo, mesmo que seja só um andar verdadeiro, eu gosto que tenha. Por mais que assim, sei lá, o bolo tem 4 ou 5 andares. Se um for verdadeiro, pra mim já tá legal, sabe? Eu particularmente não gosto de fazer o bolo todo fake, mas depende muito, às vezes depende muito da necessidade do evento, às vezes é um local que vai ficar muito quente, então se a gente colocar um bolo todo verdadeiro ali, o bolo pode ter algum problema, então vai depender muito da logística e da situação, sabe? Mas, respondendo a sua pergunta se é um bolo mais simples e tal, quando eu preciso fazer bolo de corte, é o mesmo bolo. O bolo vai ser coberto com a ganache, vai ser coberto com a pasta americana, ele só não vai estar exposto. Mas os convidados vão comer o mesmo bolo que eles comeriam se o bolo tivesse lá montado. Entendi. Então você faz 2 bolos, então. Aquele que vai ficar lá Isso. A vitrine da festa. Isso. E o bolo de corte. Isso. Às vezes as noivas não querem que desmanche o bolo, quer que assim, passe a festa toda com o bolo lá montado. Então já é outra situação. Entendo. Então a gente tenta adequar a vontade e a realidade da festa, da noiva, do clima, do local. Tudo isso depende. Eu imagino. E Marcos, se você tivesse hoje partindo um bolo, para que iria a primeira fatia? Cara, iria para minha mãe, porque eu acho que ela foi a que mais me incentivou a começar. Eu sempre que tinha alguma ideia assim, eu comecei a fazer bombons, trufas, né? E eu falava, mãe, quero começar a fazer ela, bora lá. Aí, mãe, queria fazer cupcake, bora lá, bora comprar as coisas, vamos fazer, não sei o quê. Quero fazer bolo, não, bora, vamos comprar forma, não sei o quê. Então, eu daria ela, sem dúvida. Ela é uma grande parceira sua. Com certeza.
Eu faço ideia. E eu sei que você tem muitas inspirações na área de cake design, mas qual seria uma das maiores inspirações sua? Ou mais de uma? Eu acho que o Nelson, do The King Cake, ele, para mim, para muita gente aqui no Brasil, ele é uma grande inspiração, porque além de trazer o clássico, ele traz muita coisa inovadora. E eu tenho gostado muito de confeiteiros russos. Eles trazem técnicas muito diferentes e que aqui no Brasil não são tão conhecidas. E é algo que eu quero muito trazer para cá. Então eu ficaria com duas vertentes um pouquinho diferentes, mas cada bem um para o interessantes. seu evento que for adequado, né? Isso. É interessante. E fala para mim, o que você acha dos Destinated Wedding, essa geração Z que tem surgido muito atualmente? Você acredita que eles estão um pouco mais exigentes, que tem mais? E como é que é você para lidar com esse tipo de público? Então, eu acho que esse público tá mais exigente, sim. Não só no quesito decoração, ornamentação do bolo, o estilo, mas até sabor. Então, por isso a gente tenta agregar sabores diferentes e sabores modernos também. A gente tá nessa grande era do pistache, né? Sim. Então eu tenho alguns bolos que... Virou uma febre, né? Virou uma febre. Então eu trago pistache também para alguns sabores que eu tenho. Trago combinações diferentes. Uma das combinações que eu tenho é pistache e limão, trazendo o ácido, trazendo as oleaginosas e tal. Interessante. E algo mais fresco também e que agrada. Então acho que o público Z tá bem mais engajado, bem mais crítico nesse quesito. E referente ao destino de casamento, esse público de fora que te contrata, como é que funciona essa logística de conhecer o teu bolo? Eles chegam a provar antes ou já fecham ali pela indicação do parceiro, de algum que ele viu o teu trabalho ali na rede social? Como é que funciona isso aí? Então, na grande maioria das vezes, os noivos conhecem o nosso trabalho por conta dos cerimoniais. Então, geralmente eles vêm fazer visita técnica. Então é aí que a gente aproveita para enviar degustação, para eles conhecerem de fato os nossos sabores e aí fechar... Definir ali como vai isso, ser, né? Isso. E fala pra mim, como você reagiria hoje se por um acaso um casamento que você tivesse acabado de deixar o bolo e alguém da cerimonial te ligar e dizer: Marcos, o bolo caiu e se quebrou. Você tem alguma coisa para se fazer? Como você reagiria a isso? Apesar de ser muito... Tipo assim, hipotético. Que não aconteça, meu Deus. Mas apesar de ser muito... Tipo assim, eu fico muito tenso, mas em situações... Graças a Deus, até hoje não aconteceu, mas em situações que inesperadas, eu fico calmo e tento achar alguma forma de resolver. Então acho que isso facilita um pouco e na hora a gente vê o que faz. Um bolo fake. Um bolo fake, ver como pode fazer, o que não pode deixar acabar, vazia, exato, né? E acabar com o sonho daquela noiva. Eu imagino. É interessante que você falou pistache. Eu recentemente fui em uma cidade chamada Boituva, lá em São Paulo. Fui viajar de férias com meu companheiro. E aí, eu numa missão, porque assim, eu sou muito crítico com bolo. Pra realmente gostar de um fornecedor, ele tem que ser muito bom. E aí eu conheci uma moça lá e através das redes sociais eu não tive a oportunidade de provar o bolo como uma visita técnica de um casal que venha assim ao lugar. E eu confiei às cegas, né? A gente foi batendo papo e tal, gostei da conversa dela. E aí o bolo dela me surpreendeu. Um bolinho pequeno, porque só éramos nós dois, então não tinha necessidade de ter um bolo tão grande, de 1 quilo ou 2. E aí o bolinho dela me surpreendeu, eu elogiei muito ela e achei muito surpreendente, porque eu arrisquei e digo, gente, vai ser daquele bolo que eu não vou gostar, vai ser aquela coisa horrível. E não, até que deu certo, graças a Deus. Porque hoje em dia a gente vê muito bolo, falando sobre a sua área, a gente vê muito enfeite, né? A gente vê aquela super produção, a gente vê aquela coisa linda, maravilhosa, mas quando você parte o bolo,
Você, nossa, que coisa. Então, infelizmente, decepciona, sabe? Então, hoje a gente vê muito disso. E a sua empresa é uma referência de qualidade, né? Obrigado. A gente vê muito disso aqui em Alagoas. E eu, como parceiro e como fã do seu trabalho, indico muito a sua empresa. E porque eu sei que realmente é uma referência aqui no estado de Alagoas. E assim, é difícil você lidar com pessoas, né? Ideias, fantasias. E o público hoje, como a gente fala, é muito mais exigente do que há muito tempo atrás. Eu acredito que seja porque os noivos hoje em dia estão à frente do casamento, né? Os noivos estão pagando o casamento do que antigamente eram os pais, né? Os pais que pagavam, os pais acabavam decidindo. Exatamente, né? Então eles decidiram, vai ser do meu jeito, fica caladinho aí, quem tá pagando sou eu. É mais ou menos dessa forma. Então eu acho que por isso que os noivos têm isso hoje em dia, assim, não, eu quero do meu jeito, eu quero dessa forma que a gente vê hoje em dia. E um bolo que você se inspira muito hoje em dia, que você faria se tivesse uma oportunidade, como seria ele? Eu gosto muito de formas geométricas também, acho que já puxa mais para esse lado moderno. Então, sei lá, se fosse o meu aniversário, eu trabalharia formas geométricas para trazer algo diferente mesmo, sabe? Pra, de fato, sair do comum e trazer modernidade. E se o amor tivesse uma textura e um sabor, qual seria? Seria meu bolo de ameixa. E me diz uma coisa, e como é você manter a sua vida, o seu ritmo pessoal? Eu sei que você gosta de correr, você gosta de se cuidar. Como é que você consegue conciliar a pessoa física da pessoa jurídica? Existe uma diferença entre ambas? O Marcos pessoa jurídica e o Marcos pessoa física? Vou te confessar que é muito difícil, viu? É muito difícil, porque assim, eu acordo vendo coisa de bolo, pensando, e minha cabeça não para, né? Eu vou dormir, então eu tento encaixar uma horinha aqui, uma horinha ali, quando dá, às vezes não dá também. Imagino. Então, é difícil. Mas aos pouquinhos vai dando certo. Ai, com certeza. Bom, pra você que ouviu até aqui, se esse episódio te inspirou, compartilha, comenta e lembra, o amor mora nos detalhes. Então, até o próximo Pernotar. Obrigado, Marcos, muito obrigado, por ter topado agradeço. vir gravar conosco. E todo sucesso pra você. Amém, muito obrigado. Tudo de bom. Que venham muitos mais outros casamentos por aí afora. Amém. Valeu, pessoal. Obrigado.